palestra, né, do pessoal da Banda Ativa. Essas palestras são sempre motivadas, né, pelas as indagações, pelas sugestões de vocês, por aquilo que vocês, né, nos questionam e colocam dentro da caixinha que fica ali na entrada. Né, vocês podem colocar a sugestão lá de alguma palestra que vocês queiram vir aqui, né, para a gente poder estudar e trazer para vocês esse estudo, né, do que as dúvidas de vocês que motivam as palestras aqui realizadas antes das reuniões, tá certo? Foi pedido para a gente falar um pouco sobre dimensões, porque até mesmo no dia do Tira Dúvidas, né, do Tira Tema, nós falamos um pouquinho, deu uma pincelada sobre dimensões e aí colocaram lá, solicitaram que a gente falasse sobre as dimensões para vocês. Tá? Bom, a ciência, né, ela iniciou lá nos tempos bem antigos com Pitágoras. Né? Pitágoras foi o primeiro a realizar ter esses padrões e a explicar o universo, a explicar o espaço em que nós estamos. Então Platão, a frase célebre dele é que tudo são números. Então ele explicava tudo através de números, tudo através de fórmulas matemáticas. E ele utilizou muito a música para poder fazer isso. Né? As 7 notas musicais, as harmônicas, as oitavas. Então ele utilizou muito a música para poder dizer sobre isso. E em 500 anos antes de Cristo ele já dizia que tudo se era explicado pela frequência, pela vibração. Tudo é vibração. Né? Então as ondas, né, se explicavam todo o universo em volta. Isso há 500 antes de Cristo. Logo depois veio Platão, que ele fala que o resultado do mundo, o mundo é o resultado de diferentes fórmulas geométricas, perfeitas, constituintes de 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Né? E esses 4 elementos juntos, né, há um 5º elemento que não pode ser criado pelo homem. Né? O 5º elemento ele chamava de quintessência. Né, que a união desses 4 elementos transforma na quintessência. A quintessência seria o éter sutil, seria a alma, a ânima, né, aquilo que anima e dá vida às coisas. Né, então é aquilo que busca, que é buscado por todas as filosofias, né, essa verdade, essa questão. Então Platão definiu essa questão. Logo depois, e isso de 400 a.C. até 1680, e nós vamos ter uma nova teoria sobre isso. Quando Newton ele define que a Terra não é o centro do universo, né? O Sol é o centro do nosso sistema solar. Né? Então ele vai definir a lei gravitacional, o movimento dos corpos, e o homem passa a olhar isso um pouco mais adiante, né? De uma forma maior. E ele passa a perceber que ele está inserido num mundo onde há várias dimensões, num mundo onde ele não é o centro de tudo, né? Existe um universo, uma gama de leis, uma gama de coisas que é desconhecida. Depois de Newton, veio Einstein, em 1915. Ele postulou algumas teorias, né? A teoria da relatividade, a mais conhecida delas, mas ele fez muitos avanços. Primeiro ele determinou que não há velocidade maior do que a velocidade da luz. A luz seria a maior velocidade. Depois ele determinou que a luz, ela não é só onda, a luz também é energia. A luz vibra, ela é um pacote de energia, tem massa nessa luz. Ela pode se comportar como um fóton, né, como uma partícula, e pode se comportar como uma onda. Né? E ele define que isso tudo é uma questão de energia, uma questão energética. Né? Então, todo o universo está relacionado a uma questão energética. E na sua teoria da relatividade, ele diz o seguinte, que esse mundo que nós vivemos de 3 dimensões, na verdade, nós estamos dentro de um quarto. Né? Na verdade, o real que nós estamos é porque há uma dimensão a mais. Nós somos formados por 4 dimensões. E essa 4ª dimensão é o tempo. O tempo é uma dimensão que nesse momento, quando a gente vem para o plano terrestre, ela fica uma linha constante. Ela é uma constante, ela não é uma variável. Porém, Einstein fala o seguinte, que a partir do momento que nós desdobrarmos isso, se nós formos para uma 4ª dimensão, nós vamos ver que
o tempo ele é variável, você consegue variar no tempo. E todas essas teorias nascem através então nós conseguimos viajar no tempo e começou-se a estudar o espaço através dessas relações da relatividade de Einstein. Porém, isso valia para corpos grandes, né, para corpos espaciais, e também foi se estudar os corpos muito pequenos, os átomos, viram que os átomos se subdividiam em quarks, em quantos, e aí se chega a uma partícula, ao bóson de Higgs, que é uma partícula energética que foi provada há pouco tempo, que eles deram o nome de a partícula de Deus, né, que é aquela partícula onde que vai determinar, como que determina que carbono mais carbono vai se tornar carvão e não vai se tornar diamante. Né? Então, como que isso vem? Da onde que vem isso? Tudo é carbono. Né? Por que um vira diamante e o outro vira carbono? Então, vem de toda essa situação. Então, a partir dessa teoria de Einstein, surgiu outras teorias, e a teoria mais atual da academia, né? Einstein falava que esse corpo, quando ele está imerso no espaço, ele dobra o espaço que ele está. É como se colocar, né, tem um lençol e a gente coloca uma coisa em cima de um lençol, o lençol afunda, porque a massa ela vai dobrar aquilo ali. Então o tempo ele dobra ali, o tempo ele desvia, né, ele faz esse desvio. Então ele provou isso e provando que a gente são 3, mas nós estamos imersos numa 4. E a teoria de cordas, para eles, né, ele faz todos esses estudos, e para essa teoria M, que é mais chamada atualmente, nós estamos imersos num universo de, na verdade, 11 dimensões. Tá? Bom, isso tudo é matemática. Isso tudo são teorias matemáticas, são teorias provadas através de cálculos e tudo mais. Eu fiz uma cadeira na faculdade de engenharia que deixava a gente louco com isso aí, dessa questão de dimensões, e é tudo matemática, né? Mas aí a gente tem que trazer o que isso vale, né? O que isso corresponde, o que essa teoria casa com aquilo que a gente necessita, né? Então, 3 dimensões é muito fácil da gente entender, né? Na verdade, vamos começar com 2 dimensões, que é mais fácil, né? 2 dimensões. É como se fosse uma folha de papel. Então ela tem para frente e para trás, para um lado e para o outro. A folha de papel não sabe o que é para cima e o que é para baixo, porque ela não tem acima e não tem abaixo. Então ela está em 2 dimensões, ela está num plano. Tá? Essa é 2 dimensões. Quando a gente empilha folhas de papel, ela vai subindo e ela vai ter uma altura. Aí a partir desse momento ela se torna um objeto de 3 dimensões, quando ela tem uma altura. Então ela vai saber o que é à frente, o que é atrás, o que é direito, o que é esquerdo, o que é em cima e o que é embaixo. É o que é fácil para a gente entender hoje. A gente sabe que tem em cima e embaixo, um lado e outro. Então nós estamos em 3 dimensões, sendo regidos por uma constante. E essa constante se chama tempo. A gente não retrocedemos no tempo e nem avançamos no tempo. O tempo é uma constante, ele simplesmente passa. Ele simplesmente está aí passando. A todo momento é um tempo diferente, é um tempo novo, né? É um segundo diferente. Então, esse é as 3 dimensões, que é muito fácil. Bom, o que é a 4ª dimensão? Né? Imagina, a partir do momento que você pode mover o tempo. Então, se estivéssemos numa 4ª dimensão, a gente estaria num sistema tal, no qual a gente pode voltar e ver o nosso nascimento, e a gente pode avançar e ver a nossa morte. É como se fosse um filme, né? É como tem aqueles exemplos no filme Nosso Lar, que ele pega para a pessoa e fala: olha aqui, olha o que aconteceu, olha, né, dá uma tela, né, uma visão para eles poderem ver, como se fosse um filme mesmo. A gente viveria como se fosse um filme. Por quê? Porque cada movimento na 4ª dimensão, ela marca um ponto no espaço. Então, a gente poderia ir para o futuro, voltar para o passado. Então, a gente teria essa movimentação. Essa é a 4ª dimensão. Né? O tempo se torna uma variável. Né? Então, o tempo ele é maleável. A gente consegue controlar essa movimentação no tempo. Tá? Então, a gente consegue retroceder e ir
na nossa vida para frente e para trás. Bom, e a quinta dimensão? Imagine que eu tenho a quarta dimensão, é esse filme. A quinta dimensão, ela vai fazer o seguinte: além de tudo aquilo que você viveu, ele vai colocar pontos de interseção para cada escolha sua. Então, há uma linha, acho que o próximo aqui é mais fácil de explicar. Há uma linha onde é a sua vida, porém durante toda a sua vida você faz escolhas. E a quinta dimensão, ela faz justamente isso, ela começa a juntar todos os seus mundos paralelos. Então, chega num momento da vida que você escolhe, né? Eu tenho que escolher. Poxa, eu vou trabalhar numa empresa nos Estados Unidos ou eu vou continuar no Brasil durante quando eu formei? Não, eu vou continuar no Brasil. Então, só de eu ter feito essa escolha, há um caminho na quinta dimensão se eu tivesse escolhido ir para os Estados Unidos. Se eu tivesse escolhido o que eu vou fazer. Então, um outro exemplo. O que é a quinta dimensão? Seria todas as possibilidades de escolhas que você pode ter feito na vida. Então, o que eu vou jantar hoje? O que eu tenho lá em casa para poder jantar? Eu tenho uma carne de boi, uma carne de boi, uma carne de porco, tenho almôndegas. Mas eu posso ir num restaurante. Não posso, eu tenho essa escolha. Então, eu já fiz mais um caminho. Então, como se fosse diante de mim, eu já tivesse o caminho. Se eu for comer boi, se eu for comer porco, se eu for comer almôndega e se eu for num restaurante. Então, ele se abre essas possibilidades. E a partir do momento que eu escolho, não, eu vou comer almôndega. Eu escolho almôndega, todos esses universos paralelos que foram criados, eles se tornam possibilidades. E a quinta dimensão guarda tudo isso. Ela guarda isso na quinta dimensão. São possibilidades. E aí, aquilo que você fez, a gente chama de memória, que é o caminho que foi trilhado. Tá certo? Guarda isso, isso é importante para daqui a pouco, ali na frente. Ali. Tá? Então, essa é a quinta dimensão. Então, ela une todas essas possibilidades, todas aquelas questões de escolhas que nós queremos, que nós podemos fazer e não fizemos. Que a gente poderia ter feito e não realizado. Tá? Então, lá há uma linha minha na qual eu formei engenharia, há uma linha na qual eu resolvi ser cozinheiro, há uma linha que eu decidi ser político, há uma linha que eu fiz uma escolha de não fazer nada, sofri um acidente e fiquei paraplégico, há uma linha em que eu escolho ser médico. Então há essas linhas. Né? Na verdade, o meu não seria médico. Teve uma hora que eu decidi se eu ia ser juiz de direito ou eu ia fazer engenharia. Aí eu fui para engenharia. Então, essa é a linha. Né? E as outras são as possibilidades. Agora, a sexta dimensão. Subimos mais uma dimensão. Aí fica uma coisa muito mais complexa. Porque, além de ter todas as possibilidades, todas as nossas vidas, de todas as pessoas do planeta, ainda há essa formação de todos os mundos paralelos. Então, poderia haver um mundo na qual os dinossauros não foram extintos, poderia haver um mundo na qual o muro de Berlim ainda está de pé, um mundo na qual Dilma não saiu, um futuro, né, um mundo onde a Dilma não saiu, por exemplo, um mundo onde os portugueses não chegaram no Brasil, deram a volta e acharam a Índia, e o Brasil ainda está aqui ainda, né, entregue aos índios ainda. Que eu até comento que eu gostaria muito de estar deitado numa rede e só pensando no que eu vou almoçar de manhã, se eu vou caçar um peixe, se eu vou pegar uma caça e tal, os colegas aí, e ficar na rede ali tranquilo ali. Mas nós estamos num mundo na qual o Brasil foi descoberto e houve todo esse desenvolvimento. Tá? Então essa é a sexta dimensão. A sétima dimensão é tudo aquilo que é possível, tudo que é inimaginável, é a soma de todos os mundos e tudo aquilo. Eu vou parar na sétima dimensão porque, além disso, é muita teoria, muita coisa muito boa, é muito violenta, é muito assim, você fica, nossa, aqui já dá um nó, imagina mais pra frente.
Então, a gente está na 7ª dimensão, que é também até onde vai os livros espíritas, alguma coisa que tem aí, que a gente conversa, então, estamos aí na 7ª dimensão. Bom, eu vou passar, a 7ª dimensão seria inimaginável, seria Deus. Para nós, meros mortais, a gente não é Deus, né? Então, eu vou passar um vídeo para vocês mostrando que, às vezes, tudo aquilo que a gente sente que a gente que é formado, há coisas além, há muitas coisas a descobrir, né? Então, é um vídeo de um indiano que ele mostra como que é verdadeiramente no espaço, né? Como que é o modelo do sistema solar, né? Então, no sistema solar, a gente tem os planetas girando em torno do Sol. A gente já conhece, né? Os planetas que giram ali em torno do Sol, eles fazem essa rotação, né? E é o modelo que a gente aprendeu na escola. Só que, na verdade, nós somos uma nave. Nós estamos viajando a 70 mil quilômetros por hora, né? Então, nós estamos no universo, nós estamos como se fosse a jato. O Sol, ele está a 70 mil quilômetros por hora e os planetas estão apenas seguindo ele. Nós estamos viajando, nós estamos indo, nós estamos andando no espaço. Nós estamos expandindo isso, nós estamos fazendo literalmente uma viagem, né? E todos os planetas vão seguindo e vão rodeando todo o Sol que vai ali caminhando nessa situação. Então, todo esse sistema que a gente conhece, tudo aquilo que faz a gente pensar, né, o quanto que nós somos pequenos e o quanto que nós estamos ainda nesse estado de aprender. E esse vórtex que é feito, ele é muito importante porque ele vai causar mudanças em todos os sistemas, toda a vida terrestre. Né? Ele vai controlar a vida dos aspirais, né? Todas aquelas plantas que nascem em espiral, os corais, as conchas, as plantas, né? Até mesmo os redemoinhos, é tudo justamente por causa dessa velocidade que nós estamos aí andando no espaço. Nós não estamos parados, nós estamos sempre em movimento. O que eu quero trazer para isso? Em todas essas dimensões, nós somos basicamente vibração, nós somos energia. Nós não estamos parados, estamos sempre em movimento. Todo o universo está em movimento. Tudo é frequência, tudo é uma questão energética. Então, esse plano da 3ª dimensão, nós estamos vibrando numa mais baixa energia, né, uma energia bem baixa, na qual a gente chama de matéria. Uma 4ª dimensão, a gente teria que aumentar a nossa frequência energética para dar esse salto quântico e poder estar na 4ª dimensão. A 5ª dimensão é outro salto quântico, é outra frequência. E o que acontece com isso tudo? Se a matemática, a física, né, já está estudando e fazendo essas provas de teorias, as provas das viagens espaciais, já conseguiram fazer um transporte, né, um teletransporte de uma partícula, claro que é menos que um átomo de um lado para o outro, mas já foi realizado. Então a gente está casando isso com os planos astrais, as dimensões espirituais, né? Aonde a gente está, a dimensão 0, que seria o abismo, que seria, que eles chamam, né, o submundo, abaixo da crosta terrestre. A gente tem a crosta terrestre, na 1ª dimensão. A 2ª dimensão seria a dimensão física, né, que eles lá tratam ali de uma dimensão a qual nós estamos vivendo, tá? A 3ª dimensão, que é uma dimensão maior, eles chamam de umbral, que é um umbral grosso, né? Que seria o primeiro passo do umbral, o umbral mais denso. Seria onde estão os espíritos que vagam, né? Os espíritos que estão errantes, que ainda não encontraram no caminho, espíritos sofredores, que estão em sofrimento e tudo isso. Eles estão vibrando numa energia diferente que os permite estar em uma outra dimensão diferente da nossa. Então é por isso que eles conseguem lá no nosso lar, por exemplo, está na 4ª dimensão, que eles conseguem realizar, passar esse filme da vida para as pessoas, conseguem acessar esses registros, conseguem realizar essas situações.
porque eles estão numa dimensão onde o tempo é variável. O tempo, você se move no tempo. Tá? E seria essa quarta dimensão que eles chamam de umbral médio, é onde está o nosso lar do livro do Chico Xavier, né, que tem o filme e tudo mais do André Luiz. Tá? A quinta dimensão, eles chamam de dimensão da cultura e das ciências. A quinta dimensão é onde se encontra Aruanda, né, que todo mundo fala da Aruanda, vem de Aruanda, os pretos velhos vêm de Aruanda e tudo mais. A quinta dimensão é de onde vêm os espíritos que estão, né, que trabalham com os pretos velhos, os caboclos e as crianças. Tá? Eles estão na quinta dimensão. Tá? Então, são esses espíritos, né, de pretos velhos, crianças e caboclos, vivem nessa quinta dimensão. Então, eles estão nessa faixa vibratória. Tá? Nós estamos falando de vibração. A sexta é a vibração do amor universal e a sétima é a vibração da diretriz planetária, onde há todo o governo, e ali acaba essa história. Então essas dimensões espirituais, essas dimensões da onde nós estamos trabalhando, a gente vive imerso na vibração mais baixa. Então a gente vive numa vibração mais baixa. E como que se acessa essas outras dimensões? Aumentando a nossa vibração, aumentando o nosso poder psíquico de vibrar, aumentando essas conexões com esses mundos que estão exterior à nossa vibração, à nossa capacidade física de vê-los, entendê-los. Né? Por exemplo, pensamento de ruins, eles têm uma baixa frequência. Então ele tem uma frequência baixa, ele emite uma frequência baixa pelo cérebro. Ele te abaixa, ele vai te levar a zero. Quando a onda ela estica, ela vai se tornar cada vez mais próxima de zero, vai te tornar cada vez mais denso. A partir do momento que você tem uma frequência de bondade, generosidade, de amor, isso gera altas frequências, gera uma velocidade maior, e isso torna-se a onda mais compacta, que vai te tornar mais próximo de né, do uno, que seria uma analogia. Então essas frequências, elas fazem essa mudança. E a gente tem que entender que todo o nosso planeta, tudo que aqui está, tudo são ondas. Ondas sonoras, ondas visuais. Existem sons que nós não escutamos, porque a nossa faixa de audição é uma, porém cachorro, gato escutam muito mais do que a gente. Né? Golfinho, muito mais. Né? A luz, ela é uma onda energética na qual ela bate no objeto e ela é refletida. Então a luz vai no objeto, bate nele e volta. Na hora que ele volta para o meu olho, eu vejo, aquilo é branco, aquilo é preto, aquilo é vermelho. Então eu tenho essa vibração, por quê? Porque é a reflexão da luz. E aí falar, poxa, então porque se a gente tem a quarta dimensão aí e está todo mundo nela, por que a gente não vê? Né? Por que nós não vemos com nossos olhos essa quarta dimensão? Porque a vibração é tão alta que não há capacidade da luz bater e refletir. Não há essa reflexão. Tá? É uma simples imersão. Tá certo? Então, essa é a teoria feita para que a gente possa estar nessas dimensões. Tá? Passar aqui. Eu vou mostrar para vocês como tudo é vibração, como o nosso mundo tudo é onda, que as ondas sonoras, esse é um teste da onde ele faz um gerador, ele usa um gerador de frequência para gerar ondas, né? E coloca ali numa placa com sal. E essas ondas, elas geram figuras a partir do momento que ela vibra. Então a gente começa com uma baixa frequência, vai formando figuras maiores, mais densas, né, com menos detalhes e tudo mais. E a partir do momento que ele vai aumentando a frequência, tudo isso se torna mais complexo, vai se tornando mais complexo. Essa vibração vai fazendo essas mandalas serem mais complexas. E é isso que eu vou aproveitar para explicar o que são as mandalas que são recebidas lá no Reiki. Né, quando a gente chega aqui, não é a nossa primeira vez, nós vamos lá receber a mandala. Mas o que é aquilo que estão fazendo? Né?
eles estão colocando mandalas, ou seja, estão colocando vibrações na nossa aura. Vibrações, as 3 que recebe quando chega é vibração de saúde, prosperidade e proteção. Então coloca na nossa aura essas vibrações para que aquilo fique vibrando na nossa aura e isso interfira no nosso pensamento, no nosso corpo. Então interfira para que eu possa ter mais saúde, para que eu possa ter mais prosperidade, para que eu possa exercer a proteção, aumentar minha vibração para me proteger. Então essas mandalas que ficam ilustradas, elas estão fazendo isso, elas estão alterando o nosso padrão de vibração. Porque quando a gente está numa vibração diferente de uma outra pessoa, como eu falei para vocês, quando a gente está vibrando coisas ruins, as ondas elas são mais alongadas, são ondas alongadas. Quando a gente está numa vibração alta, as ondas são mais curtinhas, elas são mais rápidas. Então, quando a gente tem esse contato, a gente fica cheio, imerso, a todas essas vibrações que nós recebemos, a todas essas vibrações que nos são passadas. E o que eu quero dizer com essa questão da vibração nesse plano? O que os pretos velhos fazem? Eles vêm de uma dimensão maior, eles vêm da 5ª dimensão. Não é? Então o que eles sabem? Eles sabem tudo aquilo que a gente, o caminho que nós estamos trilhando, estão vendo as possibilidades que nós temos, e ele está ali, vendo aquilo ali. O que ele vai fazer? Eu quero um passe. Tudo bem, ele vai pegar e vai tirar essas ondas ruins, ele vai tirar esses fios energéticos que não são favoráveis para você. Ele vai retirar isso para que você não pense nisso, para que isso não vibre em você. E aí, por isso que o pessoal sai, fala assim, nossa, eu saio daqui ótimo, mas na hora que eu chego em casa, aí eu fico num desânimo, cai tudo de novo. Por quê? Porque foi imerso novamente na energia que não foi deixada, que você não saiu nessa energia. Então, essas são as situações que se acontecem. E para o médium, como eu coloquei aqui no exemplo aqui, o que acontece com isso? O médium que não tem uma vibração alta, que ele não vibra numa alta vibração, ele pode sintonizar um espírito que não esteja de grau elevado. Ele pode sintonizar um espírito que não esteja nessas dimensões superiores, que esteja na 3ª, na 4ª dimensão, vagando por aí. Por quê? Porque ele está numa vibração baixa. A partir do momento em que um médico, em sintonia, o médico está preparado, que ele está vibrando aquilo, que ele está fazendo a caridade, tomando seus banhos, ele está mantendo essa alta vibração, ele vai se conectar com um espírito elevado. E o espírito de baixa vibração não vai chegar a nem se conectar com ele, não vai nem obsediá-lo, porque a vibração está totalmente diferente dele. Às vezes, é como aquelas pessoas falam, nossa, eu passei num lugar escuro onde estava um monte de perigo e parece que eu estava invisível. Eu fui andando e passei sem perigo nenhum. Porque a sua vibração é outra da que está naquele momento, da que está naquele local. Às vezes daquele ladrão que está ali, era para você ser assaltado e você não foi porque ele não te viu, porque a sua vibração está acima, digamos assim. Então, são esse tipo de situação. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso seria uma forma de proteção. Como que eu não consigo me proteger? Muitas pessoas falam, nossa, eu preciso de proteção, sempre que todo mês pedem palestras sobre proteção. Como que eu me protejo? Uma das melhores formas de proteção é se manter em alta vibração, em alta sintonia. Você não vai ser obsidiado, você não vai ter espíritos malfejosos tentando te atacar, as coisas, a inveja, o olho gordo, não vai pegar. Por quê? Porque você está em outro padrão vibracional. Mas aí é aquela situação. Mas nossa, eu estou com o olho gordo, como é que eu... vai no preto velho, não, filho, tá? Tem uns olhos gordos aqui e tudo mais. Poxa, mas como é que eu peguei isso? Nossa, eu sou tão bom, tão caridoso, tão bondoso e tudo mais e tal. Aí na hora que chega em casa,
Aí a vizinha chegou de carro novo. Olha, não tem nem casa arrumada, mas já tem carro zero. O que você vibrou? A inveja. Você já vibrou. E aí, você está na ondinha? A ondinha vem para você também. E a ondinha vem e se conecta a você. Então, é tudo uma questão de sintonia nesse universo, em todas as dimensões, né? E uma coisa importante, mesmo os pretos velhos, vendo, sabendo tudo isso, todas essas possibilidades, né, toda a questão de se entender dessas questões das dimensões, ele jamais vai chegar para você e vai te dar o caminho. Por quê? Porque se ele faz isso, ele interfere no seu livre-arbítrio. E se ele interfere no seu livre-arbítrio, ele está quebrando a maior regra, uma regra divina. Ele não vai fazer nada além daquilo que você solicita, daquilo que você pede. Então, você vem, às vezes, ele está muito preocupado com sua saúde, com a sua forma de viver, com sua vida de uma maneira geral, e aí você senta lá no banco para perguntar: nossa, eu estou em dúvida, eu estou com uma dúvida que não está me deixando dormir. Eu não sei se eu compro um carro azul ou um carro vermelho, o que você acha? E aí o que ele vai falar para você? E ele está precisando, e você com amargura no coração, com uma coisa necessitando ser tratada, uma coisa que precisa ser muito, né? E a família? Não, a família está ótima. Mas a sua saúde? Não, a saúde está bem. E você fazendo um monte de exame, fazendo aquele monte de coisa, ele não pode interferir nisso. Ele não vai interferir nisso. Ele vai poder te limpar das energias que ali estão para que você possa enxergar aquilo que é mais necessário para você. Então, às vezes, a gente vem com uma pergunta e está indo com um monte de questionamento. A gente vem com uma e ele deixa a gente com mais 10. Não, mas por que ele falou isso? Por que ele falou aquilo? Porque ele está tentando te mostrar um outro caminho, uma outra forma de escolha, uma forma de você mudar esse padrão para que não seja esse futuro, que seja um futuro paralelo, que você venha a exercer com mais felicidade, com mais alegria naquilo que a gente vem buscar, que é a felicidade, que é a alegria, que é uma vida melhor, né? Que é uma vida sem tribulações, gozando de boa saúde e de felicidade, tá certo? Então pensem nisso, todos esse trabalho, todas essas questões, falando de dimensões, é para falar que tudo no universo é vibração. Tudo isso vibra, né? Nós estamos vibrando nesse momento, né? Tudo aqui está vibrando nesse momento. Todas essas imagens vibram uma energia, todas essas velas estão impregnadas de energia, né? Tudo isso está vibrando. E como eu vou vibrar? Como eu vibro a partir de hoje? Como que eu vou acessar isso? Como que um médium permite que uma entidade de quinta dimensão venha e faça uma incorporação bem feita? Né? É tudo através da sintonia e da vibração. E a melhor forma de proteção é você proteger você mesmo, tendo uma alta vibração. Bom, as palestras do mês de agosto estão aí para vocês, vou deixar aí para vocês, depois passa, tem um calendário ali. São as que foram solicitadas para a gente no último mês. Eu peço que vocês coloquem sugestões para que a gente possa fazer mais, né, já fazer as palestras do mês de setembro, para que a gente possa estar trazendo para vocês. Não precisa colocar nome nem nada, só coloca o que você, eu quero saber mais sobre isso, gostaria de saber mais sobre aquilo, e só colocar dentro da caixinha da Umbanda Ativa lá na frente, lá, para a gente poder estudar e trazer para vocês. Alguma pergunta? Não sei se tem, vamos dizer assim, a mesma conotação, mas sabe o local onde a Aruanda se localiza? Igual o nosso lá, por exemplo, é no Rio de Janeiro. Isso, a Aruanda no Rio de Janeiro. Aí tem uma colônia aqui em cima da Pampulha, né? Tem esse monte. Olha, não sei te falar. Porque como é que tá mais alto, às vezes não tem um lugar certo. Eu não sei te precisar. Sinceramente, eu não sei. E, por exemplo, os pretos velhos estão nessa quinta dimensão. As outras entidades da Umbanda, elas estão na quarta dimensão. Então, boiadeiro, ciganos, que me trabalha, gente, malandros, baianos, eles estão nessas dimensões
da quarta dimensão, e Exu também está nessa quarta dimensão, terceira dimensão, trabalhando ali para a luz. Oi? Não impede de acessar a dimensão. Não impede. Todos os espíritos estão em evolução, né? Então a evolução ela é realizada. O Exu também evolui, né? O Exu pode evoluir, né? Mas muitos trabalham, porque eles trabalham com aquela energia, eles estão mais próximos, eles estão nas dimensões mais baixas para ficar justamente mais baixo. Então a vibração ela é um pouco mais baixa. Certo? Mais alguma pergunta? Bom, pessoal, eu peço que vocês, agora sabendo que as mandalas fazem, né, do Reiki, que não é, quem não é a primeira vez, que vá lá no Reiki para receber essas mandalas de cura, prosperidade e proteção, para que isso vibre em vocês e que vocês saiam daqui, né, com um pouquinho de, sabendo um pouco mais como se proteger, como vibrar, como estar nessa sintonia bacana aí, para a gente poder continuar nossa caminhada. Tá certo? Muito obrigado a vocês, até a próxima.